Olhando mais focado aqui para a questão da liderança feminina, a caminhada, né, em direção ao topo, quando a gente fala isso dentro de uma empresa, por exemplo, de uma organização, ela tem obstáculos muito particulares para as mulheres. Né? E tem, assim, muitas discussões, ainda mais no dia de hoje, falando sobre as mulheres e sobre a representatividade das mulheres na empresa. E a gente vê cada vez mais esforços das empresas, dos empresários, para trazer essa diversidade, né? Para que a gente tenha muito mais equilíbrio no mundo corporativo. Isso é um fato, isso está acontecendo. Né? Mas sim, é um desafio. E para a gente entender as dificuldades das mulheres em alcançar esses cargos de liderança aí, a gente precisa voltar um pouquinho na história da humanidade para entender por que isso acontece, de onde vem isso. Né? E a gente começa lá pela Idade da Pedra. Sabiam que nessa época da Idade da Pedra lá, as mulheres tinham a mesma importância que os homens? Os dois atuavam assim na sustentação da casa, tinham igual importância na sobrevivência, lá na época da Idade da Pedra. Tem um livro que chama O Segundo Sexo, da Simone Belvoir, não sei falar o nome dela. E ela fala o seguinte, ela fala que o que mudou foi quando se descobriu outros materiais, tipo bronze, ferro, né? Essa descoberta desses outros materiais, os homens passaram a ter tarefas diferentes, né? E isso foi mudando a estrutura societária também. Porque exigia mais força para pegar esse material, os homens acabavam fazendo, isso foi mudando toda uma sociedade. E aí, nesse contexto, o que aconteceu? Determinadas tarefas que eram mais indicadas aí aos homens, né, por conta da força mesmo, por conta de recursos viris, né, a gente vai ver a literatura, ela fala em recursos viris para isso. E aí, com o tempo, as responsabilidades das mulheres deixaram de ser vistas como importantes. Porque elas não tinham esses atributos, elas não tinham essa força física, não tinham esses recursos viris aí, necessários para esse tipo de atividade, entende? E aí, o que aconteceu? O homem passou por um patamar de superioridade, né? Passou a ser o único responsável pelo sustento da casa, pelo sustento da família, e o único a participar ativamente da economia. E aí, depois de bastante tempo, né, houve a inserção da mulher em alguns ambientes da sociedade, alguns âmbitos ali da sociedade. Mas ainda assim, no mercado de trabalho, quando a gente fala, até hoje, né, gente, existem desafios, existem limitações para serem alcançados em determinados cargos, né? Coisas que nos remetem lá a essa antiguidade, né, que foi separado lá atrás, tá? Então, é importante a gente observar para isso, porque as mulheres, se a gente for olhar uma literatura mais antiga, né, até a dramaturgia, os filmes, a gente vê isso nas novelas, né, a mitologia grega lá, elas foram silenciadas. Porque elas passaram a ter poucos direitos de se manifestar publicamente. E isso, gente, influenciou diretamente o seu lugar de poder. Porque elas não tinham direito. Né? Elas não podiam se manifestar, elas não podiam mudar a sua realidade. Tipo, voto, por exemplo. Não tinha muita. Eles não podiam fazer muita coisa, eles não podiam votar, elas não tinham independência econômica, não tinha muito para onde correr, não tinha muito o que fazer. Né? E aí, nessas circunstâncias aí, como o homem dominava a questão política, né, o ato de discursar, de colocar a voz em público, acabou sendo uma coisa exclusivamente masculina, porque ele dominava a economia naquela época. As mulheres não tinham voz. Entende? E aí, dessa forma, o que aconteceu? As chances para existir uma liderança feminina eram zeradas. Porque elas não tinham muitos direitos. E esses fatos que foram acontecendo impactaram na humanidade a ponto de gerar um padrão cultural. Né? A ponto de trazer uma tradição inconsciente para as próprias mulheres. A coisa foi se moldando e gerou-se um padrão.
né? E com isso, ó, lembra lá, na Idade da Pedra, mudou. O material começou a ser pesado, só o homem aguentava carregar. Aí elas foram consideradas inapropriadas para aquilo lá, né? E foram perdendo o seu lugar. Depois, quando mudou-se os padrões da sociedade, elas não tinham direito a voto, e não tinham participação econômica desde lá, né? Elas cuidavam da casa e os homens entravam com a participação econômica. Então, elas não tinham voz, não tinham poder. Então, a todo momento, elas eram colocadas como inapropriadas. Elas não eram preparadas para tal. E isso criou um padrão das mulheres não se veem preparadas para o mercado. Olha a síndrome da impostora aí, ó, a origem da síndrome da impostora, né? Então, é uma trajetória, aqui ó, um resumão eu trouxe, né? É uma trajetória marcada pelo silenciamento do discurso feminino, né? E isso trouxe consequências ao longo dos anos, visíveis até hoje, né? Olha aí as barreiras das mulheres, por exemplo, no mercado de trabalho, em cargos de liderança. Isso é muito forte ainda. Então, quando a gente fala especificamente de liderança feminina, os dados ainda são muito insatisfatórios, né? E eles nos mostram aí que a gente tem um longo caminho a seguir, né? E que bom que estamos nessa luta. No futuro, gente, não haverá líderes femininas, haverá apenas líderes. Quem disse isso foi a chefe operacional do Facebook, a Sheryl Sandberg. Mas mesmo assim, gente, esse caminho, né, ainda está regado assim a inúmeros desafios, né? Olha esses números aqui, ó. De acordo com a International Business Report, apenas 25% dos cargos de liderança no Brasil são ocupados por mulheres. 67% das mulheres não têm diretoras, segundo a FGV, o que mostra essa baixa representatividade feminina nos cargos de liderança. Em contrapartida, ó, a ambição feminina de crescer dentro da empresa, a vontade de crescer, a querência de crescer, é similar quando se comparado aos homens. 66% delas, 72% deles. Querem ser líderes de negócio, querem atingir o nível sênior, querem crescer. 66 delas, 72 deles. E esses dados, gente, chamam bastante atenção para questões necessárias, porque cada vez mais organizações vêm visualizando que falar de equidade de gênero é essencial para o mundo corporativo. Ó, outro estudo realizado aqui pela McKinsey mostra que empresas com maior número de mulheres em seus conselhos de administração são muito mais lucrativas. Outro estudo realizado pela OIT, com 14 mil empresas, tá? Mostra que empresas com políticas de equidade de gênero têm melhores resultados. Olha isso aqui, ó. 60% dessas empresas da pesquisa aumentaram seu lucro e a produtividade através da equidade. 54% melhoraram a sua reputação. 57% melhoraram os seus resultados. 36% tem mais habilidade para atrair o interesse de clientes e para atender a demanda de consumidor. 56% ampliaram a habilidade para atrair e para manter talentos. Por conta da equidade de gênero. Isso é pesquisa, tá, gente? Estou trazendo dados aqui para vocês observarem. E quais são, né, os principais desafios enfrentados por uma mulher no cargo de liderança? Vou trazer para vocês aqui algumas coisas, né? Tem mais, claro que tem. Mas algumas coisas que as mulheres precisam vencer para conquistar cargos de liderança, para manter a sua respeitabilidade. E a primeira delas é, sem dúvida, a cultura patriarcal machista. Porque ao longo do século, gente, as mulheres foram colocadas em posição inferior aos homens. Situação que ainda acontece nos dias de hoje. Né? Você vê pela quantidade de movimentos feministas que aumentam aí ao redor do mundo. Só que nas empresas não é diferente.
Há quem acha que mulher não sabe trabalhar também quanto homem. Isso acontece. Além disso, ó, mesmo com uma visão um pouco menos sexista, né, digamos, nesse sentido, tem alguns líderes que acreditam que a diversidade de gêneros em uma equipe estratégica pode atrapalhar a maneira como pensam os negócios. Então, teoricamente, gente, se a equipe é formada apenas por homens, tem mais facilidade de compartilhar opiniões e visões. Né? O que acaba colocando, óbvio, de novo, o gênero masculino em evidência. São as panelinhas. Então, vencer essa cultura patriarcal machista é um dos grandes desafios hoje. O segundo desafio é a questão da autossabotagem. Enfrentar, gente, esse universo masculino, machista, não é fácil. Não é fácil. Principalmente as gerações mais antigas de mulheres aprenderam que nunca deveriam se mostrar fortes, assertivas, visionárias. Por quê? Porque a posição de liderança pertence aos homens, que são extrovertidos, que são poderosos. E se a gente for ver, essa noção de que a mulher não deveria ousar ser forte, destemida, trouxe para nós muita insegurança. Histórico aqui. Histórico. Como resultado disso, um menor auto-incentivo à ascensão profissional, uma menor confiança, uma menor motivação, um menor encorajamento, síndrome da impostora, instalada. Instalada por questões culturais. Terceiro desafio que a gente traz aqui é literalmente o desafio do empoderamento, né? Porque assumir um papel de liderança, gente, é estar totalmente preparada para liderar e se ver como líder. Mas é uma tarefa difícil para muitas mulheres, né? Que acabam permanecendo na zona de conforto. Deixam de exibir qualidades, deixam de se posicionar, deixam de trazer competências que com certeza têm para se destacarem, que poderiam ser reconhecidas, mas elas estão na zona de conforto. E aí o que acontece? Permanecem em cargos menos valorizados, recebendo salários inferiores, enquanto os homens são mais ousados. Isso tudo é pesquisa, tá, gente? Conciliar múltiplos papéis. Caramba, isso aqui é um grande desafio, né? Principalmente as mulheres que são mães, né? Porque a mulher no mercado de trabalho ela vai assumir diferentes papéis ao mesmo tempo. Né? Embora, claro, os companheiros também possam tomar iniciativa, né? Nas questões domésticas, na criação dos filhos, tudo pode ser conciliado. Mas existe uma pressão psicológica do mundo corporativo, né? Para que a vida doméstica aconteça só com as mulheres. E muitas vezes isso faz a gente estagnar na carreira, estagnar nos sonhos, estagnar naquilo que a gente quer. Porque vem todo um sentimento de culpa agregado a isso. Eu estou me ocupando profissionalmente, diminuindo a minha responsabilidade como mãe. É muito comum esse pensamento. Então, é um desafio a ser enfrentado. E a questão do sexismo e do assédio, né? Porque, embora os dois tipos de violência isso possam atingir qualquer gênero, né? Não é só as mulheres, mas as mulheres em especial são muito mais afetadas por isso, né? Existe uma discriminação de gênero que atrapalha a gente de alcançar a autorrealização profissional, cargos de liderança, né? E aí ainda tem o assédio presente. E normalmente, tá? Acontecem as duas coisas. Quando acontece tanto o sexismo quanto o assédio. Ou a mulher aceita de forma passiva, né? Não vou continuar na carreira, não deixa assim mesmo, eu vou continuar. Ou ela decide enfrentar e colocar sua trajetória em risco.